Olá, irmãs. Eu sou a Mônica, da Igreja Congregacional de Cachoeira Paulista. Eu faço parte do Ministério de Mulheres e nesse ano de 2025 nós estamos estudando sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Então nós estamos estudando esses dois livros da Jen Wilke, Renovadas e Incomparável. E hoje eu vou trazer dois atributos, um breve resumo sobre os dois atributos de Deus, que é o amor de Deus e a incompreensibilidade de Deus. Então nós vamos começar falando sobre a incompreensibilidade de Deus, que é um atributo incomunicável. Somente Deus é incompreensível. Então esse atributo ele foca na grandeza de Deus e na limitação humana da nossa mente em conhecê-lo totalmente. Então, Deus, nós vamos ver agora que Deus, ele é inesgotável. Ele não é desconhecido, mas inesgotável. Isso significa que ele tem uma grandeza inescrutável. O Salmo 145, verso 3, afirma que a grandeza de Deus é insondável. E devido à sua infinitude, o conhecimento que nós podemos ter sobre ele é inesgotável para a nossa mente humana, que é tão finita e limitada. Nós podemos ver isso também lá em Marcos 6, de 1 a 4, nós temos uma lição daquele povo de Nazaré. Quando eles simplesmente diminuíam Jesus como se fosse somente o carpinteiro, o filho de Maria, limitando Deus à sua familiaridade humana, porque na verdade eles o criticavam, porque não criam nele, o seu povo ali de Nazaré. Conhecimento suficiente. Deus é incompreensível, Ele não pode ser conhecido por completo, mas ele pode ser suficientemente conhecido para a nossa salvação e também para a nossa santificação. A vida eterna será o prazer que nós teremos em conhecê-lo cada dia mais. Lá não haverá limitação da nossa mente que temos hoje. Deus, como único especialista. Bom, ele é o único especialista sobre ele mesmo e sobre nós. E qual é o engano humano aqui? Diferentemente de Deus, que é infinito e incompreensível, nós somos seres finitos. E nós podemos ser completamente conhecidos. Mas por quem? Por Ele, por Deus. Porque nós, infelizmente, os seres humanos, são mestres na dissimulação. Então, isso é preocupante, porque nem nós, muitas vezes, podemos compreender o nosso próprio coração, Conforme diz lá em Jeremias 17:9, o profeta diz: enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Então, se eu não posso conhecer nem o meu próprio coração, como que eu posso achar que eu conheço os outros? Como que eu posso julgar o meu irmão? Deus é o conhecedor pleno, porque Ele é o único especialista sobre Ele mesmo e sobre nós, porque Ele consegue sondar o nosso coração, chegando no mais profundo, entendendo todas as motivações, entendendo o que eu faço e por que eu faço. O Salmo 139, de 1 a 6, ilustra muito bem que Deus sonda o nosso coração. E Ele nos conhece por completo. Ele conhece todos os nossos pensamentos, as nossas intenções, os nossos caminhos. Nada, absolutamente nada, está oculto a Ele. Nada. Nada que eu deseje está oculto a Ele. E quais são as implicações práticas, então, desse atributo de Deus? Primeiro, humildade e correção. Então, reconhecimento de que nós não somos especialistas sobre nós nos leva a aceitar a correção através da palavra de Deus como um diagnóstico verdadeiro, aplicado primeiramente a nós.
em vez de julgarmos os outros, né? Como eu disse, se o meu próprio coração me engana, como eu posso dizer? Como eu posso julgar o meu irmão? Como eu posso dizer que eu sei o que ele sente? Como eu posso dizer que eu sei as reais intenções do coração dele? Se o meu coração me engana, temos que tomar cuidado com isso, irmãs. Segunda aplicação prática, graça e compaixão. Se Deus nos aceita plenamente, nós também devemos estender a graça e a compaixão sobre os outros, reconhecendo que também não somos especialistas sobre eles e que Deus, e somente Deus, conhece todas as suas dificuldades e intenções do coração. E terceira atitude prática, a adoração. A incompreensibilidade de Deus deve nos inspirar a adorá-lo e a nos dedicarmos continuamente em descobrir o que ele tornou conhecido sobre ele mesmo. Através do quê? Da palavra de Deus. Aqui está tudo que eu preciso saber sobre ele. Tudo que eu preciso saber sobre o meu Deus está já na palavra revelada de Deus, que é a Bíblia. Amém? Agora nós vamos falar sobre o atributo de Deus, amor. Esse é comunicável. É um atributo que Deus espelha conosco. Ou seja, nós também podemos e devemos amar. Mas como? Como Ele ama. Ele é o padrão. Então esse atributo, ele foca no amor de Deus e como Ele é o modelo para o nosso amor. Primeiro, o amor de Deus, ele é santo e incondicional. Limitação humana. Em contraste, o amor humano muitas vezes ele é focado no eros, né? O amor romântico, que é super valorizado pela nossa sociedade. Nós podemos ver isso em tudo, nos filmes, nos desenhos de animação infantil, nos desenhos das princesas, né? De que tudo é focado no amor romântico, como se esse fosse o melhor amor, como se esse fosse o amor perfeito. Mas isso é um reflexo imperfeito do amor de Deus, que é santo. No português, nós temos a palavra amor, que significa tantos tipos de amores, né? Então eu posso falar que eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meu marido, eu amo os meus filhos, eu amo minha neta, eu amo a Deus, eu amo chocolate. A gente usa a mesma palavra, eu amo, né? Porém, no grego, existem 4 palavras para distinguir o amor. Então, no grego, existem 4 tipos de amor. Primeiro, o amor eros, que é o amor da paixão, é o amor sexual. O amor storge, que é o amor familiar. O amor philos, que é o amor de amizade. E o amor ágape. O atributo de Deus, amor, é esse amor, o ágape. O ágape tem 259 ocorrências no Novo Testamento. É o amor de Deus e o amor que Ele espera de nós pelo próximo. Não é fácil. Nós precisamos da graça, porque nós precisamos amar com esse amor. Isso é o que Deus espera de nós. Que amor é esse? Esse amor é o amor incondicional e sacrificial. Ele não é um amor de emoção, eu sinto, não. Mas é uma atitude consciente e intencional, é um ato de vontade. E é focado em quê? No bem-estar do outro. Do outro, o foco é o outro. E a prática desse amor ágape? Bom, a definição bíblica em Romanos 5:8 mostra o ágape de Deus, ou seja, Cristo morreu por nós enquanto éramos pecadores.
Então ele focou em quem? Em nós. Nós éramos pecadores, não havia nada em nós, mas ele decidiu morrer por nós para nos salvar. Lucas 6,35 nos chama a amar os inimigos. Focando em quem? No outro. 1 Coríntios 13, de 4 a 8, essa passagem tão conhecida foca o ágape. Esse amor ágape, que é paciente, é bondoso, é altruísta, sem egoísmo. E é um desafio para os cristãos, inclusive no casamento. Inclusive no casamento. A transcenderem o amor terreno e praticarem um amor sobrenatural que só é possível com o Espírito Santo. Não tem como amar com esse amor totalmente altruísta e sacrificial sem ter o Espírito Santo. E como ter o Espírito Santo? Todo aquele que já reconheceu a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, esse entendeu que é pecador e que precisa de Jesus para ser salvo. Não precisa fazer nada, porque a graça totalmente merecida, onde Deus enviou seu único Filho, santo, Cordeiro sem máculas, para morrer na cruz por todos aqueles que na eternidade passada o Senhor escolheu. E nós não sabemos e não temos o direito de pensar que sabemos quem são esses. Somente Deus conhece. O nosso papel é falar da palavra de Deus, é pregar esse Jesus maravilhoso que nos salvou. E a partir desse momento, quando nós entendemos que somos pecadores e que precisamos desesperadamente de um Salvador, ele passa a ser o nosso Salvador, o nosso Senhor, e o Espírito Santo do próprio Deus habita em nós. É esse Espírito que nos dá o entendimento, que nos dá a revelação, porque foi esse Espírito que inspirou todos aqueles autores do Antigo e do Novo Testamento. Cada um deles foi inspirado pelo Espírito Santo. E hoje, esse mesmo Espírito ilumina nossa mente para que nós possamos entender a palavra de Deus. Para que nós possamos amar com esse amor que o Espírito Santo nos ajuda. Esse poder, ele é sobrenatural, mas ele é baseado e firmado na fé. E qual é a diferença do amor terreno? Bom, esse amor ágape não se baseia em necessidades humanas e também não depende de reciprocidade. Ele é dado livremente, sem esperar nada em troca. Então, eu não faço para ter algo, eu não faço para ter reconhecimento, não, eu apenas faço. A minha motivação é amar como Jesus ama, amar como Deus amou, e como Deus amou, ele enviou o seu próprio Filho para morrer por nós quando éramos ainda pecadores. Olha o tamanho desse amor, irmãs. Então, o ágape se direciona a quem o mundo considera indigno, sendo mais puro quando dado àqueles que não podem retribuir. Exatamente, porque quando eu dou algo para alguém que pode me retribuir, que vantagem eu tenho nisso? Qual é a minha recompensa? Ela é aqui, a pessoa vai me retribuir. Eu posso, às vezes, amar com o amor que eu acho que está sendo ágape, mas não está sendo, porque eu estou esperando algo em troca. Porém, quando eu amo com esse amor de Deus, aqueles que não podem me oferecer nada, aqueles que não têm nada, então aí eu vou entender que amor é esse. Porque a minha retribuição virá de Deus, e é isso que eu devo esperar. É isso que nós devemos esperar. O grande mandamento e a santidade. Então, a essência da lei. Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos. Nós vemos isso lá, por exemplo, em Mateus 22, de 35 a 40. E o que diz nesses versículos? Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Irmãs, esse como a si mesmo significa, a Bíblia afirma que a gente já se ama.
Então o problema não é que a gente se ama de menos e a gente precisa aprender a se amar para amar o próximo, como tem sido ensinado todos os dias por aí afora. Que se eu não aprender a me amar, eu não posso amar o outro. Irmãs, a Bíblia não está dizendo que eu só vou amar o outro quando eu me amar. Ela afirma que eu me amo. Então o problema está no excesso de amor próprio que eu tenho e que me impede de amar o próximo. Porque eu amo tanto a mim e nós seres humanos precisamos lutar contra isso todos os dias com a ajuda de quem? Do Espírito Santo. Porque amamos tanto a nós mesmas que temos dificuldade em amar o outro, temos dificuldade em servir o outro. Então precisamos tomar cuidado com isso. Amor com motivação. A verdadeira santidade e justiça só são válidas se motivadas pelo ágape a Deus e ao próximo. Isso que nós temos falado aqui. Sem o ágape, as boas ações que nós achamos que fazemos, elas são trapos de imundícia. Porque se a minha motivação não for esse amor altruísta, baseado no outro, focando somente no outro, que adianta? Se eu espero algo em troca, mesmo que seja o reconhecimento, o aplauso, ou até mesmo o próprio amor da pessoa retribuir, que a pessoa retribui por mim, tá errado. Né? Tá errado. Boas ações não tem nada a ver com isso, mas a verdadeira motivação é isso, é amar a Deus, é amar ao próximo como eu já me amo. E qual é a ordem correta? O amor, ele flui de Deus, né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, lá em 1 João 4,19, e segue a ordem vertical, horizontal. Primeiro eu sou amada, então eu amo meu irmão. Amar a Deus, como eu amo a Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma, com toda a minha mente, com toda a força que há em mim. Esse é o fundamento que ajusta a nossa visão sobre nós mesmas. Amar o próximo é a consequência. Dificuldades em amar ao próximo revelam uma deficiência em nosso amor a Deus. A Bíblia diz, como eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu irmão que eu vejo? Então, a deficiência do amor, muitas vezes, quando eu não consigo amar o próximo, é justamente para me perguntar, será que eu estou amando o meu Deus? E colocar isso diante dele. Amor intencional. O ágape, ele não é baseado em merecimento, ele não considera pessoas impossíveis de amar. A parábola do bom samaritano mostra que nós devemos estender o amor, mesmo aos que não merecem. Exatamente como Jesus fez por mim e por você. Devemos aqui nos lembrar o alto preço do resgate na cruz. O justo pelos injustos. Ele morreu no nosso lugar quando éramos pecadores. Nunca merecíamos. Merecemos a morte, a condenação e a separação total de Deus porque somos pecadores. Mas Deus nos amou com esse amor que a nossa mente humana não pode compreender sem a ajuda do Espírito Santo, porque é um amor que transcende o nosso entendimento. Então, como conclusão, o nosso amadurecimento envolve escolher amar a Deus e ao próximo, mesmo que isso seja custoso, normalmente é custoso, porque esse amor sacrificial é a marca distintiva do cristão e também o caminho para a santidade. Amém? Esse foi o resumo desses 2 atributos de Deus e que Deus possa abençoar todas vocês. Amém.